Pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos sejam felizes, saudáveis e seguros. Aqui é o Vinícius Lara, você está no podcast do Covil do Velho Dragão. Como vocês já sabem, é um espaço coletivo, colaborativo, onde você pode participar via chat, ouvir a voz e conversas envolvendo o nosso amado hobby RPG de mesa e o nosso amado sistema de Dragon 2. Só que hoje eu faço essa introdução e sempre quebro ela, né? Hoje não é dia de ser coletivo e colaborativo, porque hoje é dia de Bafo do Dragão, certo? Continuando, de fato, vamos começar, né, o capítulo 3. Vamos falar do guerreiro, do guerreirinho, a classe mais popular segundo o levantamento do World Dragon Online. É a primeira classe apresentada no capítulo 3 do livro base 1 do World Dragon 2ª edição. E sempre lembrando que é uma leitura dinâmica, então maiores detalhes, tensões sobre as habilidades, ideia de personagens, dúvidas tiradas e sanadas ou tentando sanar a respeito da classe, ouçam o episódio Classe Guerreiro em OD2, beleza? Aviso feito, bora lá, Duval, toca a vinheta. Pessoal, eu vou, por ser uma leitura dinâmica, eu vou seguir a estrutura que está no livro, sempre colocando aí as minhas considerações, tá? Então, descrição. A gente vai começar aqui com aquela frase síntese, né? Que o livro apresenta, que resume a alma da parada. O que são os guerreiros? Eles são os aventureiros especializados em combate, sempre na linha de frente e mortais quando desembaiam suas armas. Carreira do guerreiro. Nos níveis mais baixos, o guerreiro é a pessoa comum, lá com alguma perícia em armas que se vira. Essa perícia pode vir através de treinamento marcial ou simplesmente da sobrevivência, vida louca mesmo do personagem. Pouco a pouco, esse personagem vai se tornando o herói da vila ou da aldeia, depois ele vai se tornando conhecido ali na cidade, ele vai acumulando experiências, riquezas, vai melhorando os seus equipamentos, suas habilidades, vai enfrentando desafios maiores. Se ele só matava goblin, ele passa a matar orc, passa a matar troll, passa, né? Vai escalonando. E com isso expandindo a sua fama, para além das fronteiras da sua área de atuação. Então o burburinho diz que diz, né? Os mercadores vão levando o nome desse guerreiro para os outros cantos do reino. Até que esse guerreiro tem o seu nome reconhecido até em reinados, em países vizinhos. Essa fase da carreira do guerreiro, quando ele está se formando, quando ele está ganhando renome, é basicamente toda focada em acumular recursos e fazer o seu nome chegar nas pessoas influentes, né? Ele tem que ser conhecido como uma pessoa que resolve BO. Ele é o cara que resolve o problema, velho. Ele sabe que se ele fizer o seu trabalho corretamente, o seu poder o credenciará a coisas grandiosas. Além de manter-se vivo, faz bem para a saúde, o guerreiro faz o possível para vencer seus desafios, sobreviver às missões cada vez mais perigosas, como a gente falou, vai escalonando a parada. E claro, o network, criar laços profissionais, talvez até pessoais com nobres poderosos, né? De repente, ele salvou a filha de um duque e nesse processo, por que não arranjar um casamento de alianças ali? Porque os casamentos são arranjados nesse contexto, né? Ou uma guerreira acabou chamando a atenção de um barão e acaba sendo desposada por esse barão, né? Uma personagem feminina, né? Acho que inclusive no Herói de Valânsia tem uma personagem guerreira que vira, acho que ministra da guerra, uma parada assim. Ela vira capitã dos grifos lá, dos grifos branco, e vira conselheira do rei. Irado, velho. E conseguiu, e como ela fez esse caminho na base da porrada, né? Ou seja, no caminho das armas, da espada, que é a carreira do guerreiro, tá ligado? Então, ou seja, vender-se como alguém militarmente combativo e destemido. Então veja bem, militarmente combativo e destemido, tá? Não é só o cara burro que vai se pôr na linha de frente, porque sim, o cara tem uma estratégia, o cara tem um paranauê ali para não ser um estúpido que vai morrer. Isso é importante para suas pretensões, para suas ambições. Então, o guerreiro ou a guerreira procura usar o tempo disponível que ele tem para isso, né? Para se treinar, para
para se tornar mais competente, para fazer o network, porque ele sabe que se o trabalho for bem realizado e chegar no conhecimento, na mente das pessoas certas, ele está feito. Então, a nobreza o espera. E tudo que ela significa, riqueza, poder, conforto, renome, honra, glória, tudo depende apenas do guerreiro e da sua habilidade, da sua maestria. Há mais informações de como o guerreiro evolui nos níveis lendários, que é o nível de legado, no livro básico 2. Fala dos legados, quando a galera já tá no nível de Game of Thrones ali, de tá participando de geopolítica, que é muito foda esse conceito, velho. Dito isso, essa ideia, a carinha do guerreiro ou da guerreira, vamos ver como é que se comporta essa classe na parte mecânica. Habilidades de classe, tem sempre um tripé aqui: armas, armaduras e itens mágicos, tá? Sempre. Nas especializações surge a restrição, muitas vezes. Mas vamos lá, armas. E aqui, gente, pode não parecer, mas aqui já começa o efeito da classe, tá? As habilidades de fato. Então, por exemplo, armas. O guerreiro usa todas as armas. Todas. Caiu na mão dele, ele dá porrada. Ele consegue se virar com o que ele tem, mano. Armaduras, ele usa todas também. Armaduras leves, médias, pesadas, escudo. Tá aí pra isso. Itens mágicos. Bom, se ele tem toda essa pegada militar, claramente ele não tem essa pegada arcana acadêmica, né? Do oculto, do arcano, do misterioso. Então, os itens mágicos que o livro trata aqui são palavras-chave. Não é a espada mágica, não é o anel, não é um colar, não é um manto, uma capa mágica. Isso tudo ele pode usar. Aqui são as palavras-chave: cajado, varinha e pergaminhos. Tá? São esses três. E é que no Hoje Dragon 1 tinha o cetro, claro, no Hoje Dragon 2 para simplificar. Então, cajados, varinhas e pergaminhos mágicos ele não pode usar, o guerreiro não usa. A única exceção é pergaminho de proteção. Então, pergaminho de proteção contra a ordem ou contra o caos. Se não me engano, é um desses dois que tem. Aí ele pode usar. Provavelmente são magias muito simplórias e tem a ver com a cosmologia do universo. Então é uma espécie... Eu gosto, aí é uma interpretação pessoal, de pensar que é a mesma pegada da Terra-média, o cenário do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. O próprio cenário tem uma magia imbuída nele, que é a magia sutil da Terra-média, que pode ser que, por se tratar de um ambiente fantástico, o próprio mundo, obviamente, tem a magia impregnada nele. Então a magia de proteção, de ordem ou de caos, é alinhamento que envolve toda a cosmologia da parada. Então isso permite com que qualquer um leia e possa usar. Não sei, pode ser que eu forcei a barra, mas é uma maneira que eu tenho de entender. Até porque, um abraço Fabrício, que ele fica doído comigo, eu não uso alinhamento, mas isso é coisa minha. Pautas para outro programa. Segue. Então a gente tem armas, qualquer uma, armaduras, qualquer uma, itens mágicos ele só pode usar pergaminhos de proteção. Aí vem as habilidades mesmo, as skills. A primeira, que a gente falou até no programa só sobre guerreiro, que é o aparar, eu acho lindo, gera cenas lindas e realmente é o bagulho que funciona, que salva o guerreiro e tensiona bem ele. O guerreiro pode, após receber um ataque físico que o atinja e antes da jogada de dano desse ataque, escolher sacrificar um escudo ou uma arma que ele esteja portando para absorver todo o dano. Inclusive ataque de alcance, tá? Pelo texto, ataque de alcance. E qualquer arma branca que ele esteja na mão. Ou o arco, né? Ele pode usar o próprio arco. Dá pra interpretar, dependendo da cena, você consegue aceitar isso ou não, depende do bom senso. Mas pelo texto dá. Armas e escudos usados em aparar ficarão inutilizados e danificados. Vai empenar, vai entortar, vai quebrar, enfim. Armas e escudos mágicos possuem uma chance de 1 a 2 em 1d6 de se danificarem, reduzindo o seu bônus em 1 ponto. Ou seja, um escudo que é mais 3 e que é danificado, ele passa a ser ele passa a ser de mais 2. Então ele dá mais 2 de bônus extra na CA, nesse exemplo. Se a arma ou o escudo mágico for de mais 1, é usado para parar. Aí o jogador joga 1d6 para ver a chance de danificar. E danifica, cai 1 ou 2, ele é destruído sumariamente. Então um item mágico, uma arma ou um escudo mágico, né, que é usado para parar e que acaba se danificando ao ponto de perder o bônus que o torna mágico, ele quebra. Não tem salvação, beleza? Tem uma trava no sistema. Apenas ataques provenientes de inimigos grandes ou menores poderão ser aparados. Tá? Ele entende que o tamanho, né, a massa e o volume do golpe torna impossível você aparar sendo o nosso tamanho comum, ainda mais um halfling ou um anão. Então uma
de um dragão, uma mordida de um Tarrasque, que é uma criatura clássica do universo D&D, né? Eu já acho, dependendo do conceito, grande já acho demais. Porque imagina um Halfling parando um ataque de uma criatura grande. Dá pra tensionar isso, né? No sentido de travar, mas enfim. Segunda habilidade, tá? Parar já tá valendo desde o primeiro nível. Segunda habilidade, maestria com arma, ativa desde o primeiro nível também. Então o guerreiro se torna mestre em uma arma à sua escolha, recebendo um bônus de +1 no dano daquela arma. Para começo de jogo isso pesa, tá? Isso pesa muito. Então, ainda mais vamos supor, o sistema não permite tantos combos, né? Que a gente até brinca no grupo lá, os combeiros não se faz muito no de Dragon, mas algumas coisas dá para fazer combo, tá? Então você pega um elfo que ganha +1 no dano contra arcos, e esse elfo aí é um elfo arqueiro, né? Tipo um elfo guerreiro com maestria com armas no arco, pronto, já começa com dano +2. Então dá para fazer pequenos combinhos sim. Beleza, é uma habilidade a priori, parece que não é muito, mas no começo do jogo é muito, tá? Depois acaba não tendo tanto peso, mas isso aqui é muito. No nível 3, o bônus passa para +2 e o guerreiro pode escolher outro tipo de arma. No nível 10, o bônus passa para +3 e o guerreiro passa a gerar esse bônus para todas as armas daquele tipo. Então, por exemplo, no nível 1 ele vai escolher espada longa, certo? Beleza. No nível 3 ele escolhe lança, certo? Beleza. Quando ele chegar no nível 10, como ele escolheu espada longa, essa espada longa dá +3 de dano agora. Então ele vai estar no nível 10, claramente ele vai ter uma espada mágica. Então, mais dano ainda. Mas beleza, ele ganha +3 no nível 10, pela habilidade de maestria com armas. E, como é uma espada cortante, todas as armas cortantes passam a receber o +3. Então, as outras espadas, machados, é forte, tá? E como ele escolheu a lança, nesse exemplo que eu dei, todas as armas de perfurantes, então lança, zagaia, pique, adaga, acho que a adaga é perfurante, enfim, passa a receber o bônus também de +3. E essa habilidade de maestria com arma, ela também é muito importante para que vai vir a seguir, que é o ataque extra. O ataque extra é uma habilidade que vem no nível 6, tá? Então, o guerreiro, no 6º nível, adquire um segundo ataque corpo a corpo, ou à distância, com a mesma arma na qual possua maestria. Este segundo ataque ele é realizado logo após o primeiro, tá? Não tem essa de segurar o ataque, não. Tem que batucar na hora ali, plau, plau. E a sonorização do ataque, plau, plau. E não tem penalidade de base de ataque, né? Então é o mesmo bônus para atacar, não tem penalidade nenhuma. É um ataque realmente um ataque rápido. Isso mostra a perícia e a habilidade marcial do guerreiro. E no sistema de Dragon, o único momento que você consegue dar um ataque além do primeiro, um ataque extra, é esse. É com a habilidade do guerreiro. Especializações algumas permitem isso aqui no nível 10. Então, especialização é no nível 10. A classe base é no nível 6. E vocês percebem uma estrutura, né? Ativação de habilidades ou evolução de habilidades são sempre nesses níveis. Nível 1, 3, 6 e 10. Sempre escala nisso, sempre. O Wood Dragon 2ª edição não vai gerar novas habilidades ou evoluções de habilidades em outros níveis que não sejam o 1º, 3º, 6º e o 10º, certo? Beleza. Aí a gente entra numa tabela de evolução do guerreiro. Obviamente que não vou descrever uma tabela aqui para vocês que a gente está no podcast, mas basta a gente ter algumas ideias aqui. O guerreiro, pela sua resiliência e pela sua capacidade de destruição, mais seja no 1x1 muitas vezes, mas é uma capacidade de destruição. Ele é a segunda classe mais demorada para evoluir, tá? A primeira é o mago e logo em seguida é o guerreiro. Então, o guerreiro demora um pouquinho mais para evoluir. Ele vai precisar de 2.000 de pontos de experiência para ir para o 2º nível, tá? Por exemplo, só para você ter uma ideia. Depois, quando vocês ouvirem os outros, vocês vão fazer essa comparação. Porém, contrapartida, é a classe mais resiliente, mais resistente, tá? Então, ela foi feita para o combate, né? Afinal, o nome dela é guerreiro, né? Olha que interessante. Então, o pontos de vida dela, que é uma métrica, uma característica, um subatributo que define o quanto que aquele personagem aguenta de pancada. O ponto de vida tem a ver com o dado de vida da classe e o modificador de constituição. Lembra no episódio dos atributos que a gente falou isso, né, quando a gente falou de constituição. Então o guerreiro ele tem o maior dado de vida. Então o dado de vida dele é 1d10, ou seja, um dado de 10 lados. No 1º nível é o valor máximo. Então ele começa com 10, mais o modificador de constituição. Nos demais níveis ele vai jogar 1d10. Aí ele rola o dado e pode cair 1
Meus pêsames, mas pode cair 10. A média é 5. Então a média dele é boa, tá? Ele tem a base de ataque de 1. Até aí, basicamente todas as outras classes também tem. Só que ela é a única classe que ganha 1 na base de ataque todo o nível. Então ele tem 1 mais o modificador de força se ele atacar no mano a mano, ou o modificador de destreza se ele atacar à distância. E ele vai ganhar 1 todo nível. Então no nível 5, ele vai ter 5 na base de ataque, mais o modificador de atributo, mais a rolagem de um D20. Então se a gente entende que uma criatura bem medíocre aí tem uma base tem uma defesa, né, classe de armadura entre seus 12 pontos aí, então você já tem 5. Se você tiver no nível 5, mais 2, eventualmente 1 ou 2 da força, você já vai ter 6 ou 7. Ou seja, com um D20, você tem uma chance de acerto de mais de 70%, se não me engano. Então a progressão do guerreiro para o ataque é a mais rápida de todas as classes, porque ele é feito para isso. Além de ele ter mais vida e além de ele poder usar todas as armaduras, portanto a defesa dele tende a ser alta. Sacou, né? Por isso que ele é a segunda classe que mais demora para evoluir. E aí a gente tem as especializações, eu vou citar só as oficiais, tá? No livro base 1, o guerreiro tem 2 especializações apresentadas, o bárbaro e o paladino. O bárbaro, para o Wood Dragon 2, ele tem uma função de um combatente dos ermos, ou da natureza, por exemplo. Então ele é um guerreiro, ele é um personagem pro combate, só que ele troca o domínio marcial pelo conhecimento prático da natureza. Então ele adquire habilidades e resistência para superar as provações de estar num lugar hostil. Então ele aumenta mais o ponto de vida, ele aprende a escalar, ele se esconde, faz emboscada, é bem da hora, velho. Então assim, não tem a loucura da fúria bárbara, esquece isso, velho. O bárbaro não é um estúpido que só resolve as coisas na porrada. Então a gente não tem isso. Esse estereótipo do bárbaro bruto. A gente tem um bárbaro da natureza sagaz, esperto, rústico, pode ser, mas aí é pré-conceitos. Mas esse é o bárbaro do Wood Dragon 2. Depois a gente vai ver em detalhes no próximo episódio. O paladino, segundo a especialização do livro básico 1, o paladino ele segue o arquétipo que a gente entende do soldado sagrado, santo, ou pelo menos ele tenta seguir esse caminho. No Wood Dragon 2, ele é muito mais um juramentado, um cavaleiro e cavalheiro do que um ser ordenado a uma religião, tá? Então, a descrição nos faz colocar uma pessoa muito mais juramentada a um ideal do que a uma religião especificamente. Então essa é a diferença do estereótipo que a gente vê em outros sistemas. Então ele vai abrir mão também do domínio marcial comparado ao guerreiro, mas ele vai adquirir habilidades que dão um suporte bem tímido, mas é um suporte na assistência às pessoas, porque ele é uma pessoa juramentada, então ele tem todo um percurso moral, então ele está ali para oferecer ajuda, para ofertar suas habilidades para o bem dos outros, então ele tem que ter esse jogo de cintura, tá bom? E aí a obra, o Dragon 2, ele tem mais 2 especializações do livro base 2, que eu não vou ler em detalhes, porque o bafo do dragão no momento é só do LB1, mas eu vou dar o gostinho pra vocês, eu vou dar só o conceito. Então, do LB2 a gente tem um anão aventureiro, que é o típico soldado anão que usa técnica de combate da raça dele. Força bruta e resistência, velho. Supostamente, se a gente parar pra pensar, o que é a proposta aqui? Se tem uma elite militar do povo anão, ela é representada pelo anão aventureiro, tá? Armas pesadas, então ou martelo ou aquele machado de lâmina dupla para descer a pancada e resistência alta. Então eles têm habilidades que aumentam dado de vida deles, por exemplo. Que o do guerreiro é mais alto, que era um D10, o deles passa a ser um D12. É foda, tá? A última especialização do guerreiro oficial, que está no livro base 2, é o arqueiro. O arqueiro ele vem com uma pegada didática também. Ele mostra o quanto o que é possível fazer com a especialização e o quanto você consegue personalizar. Então o arqueiro, óbvio, ele é o mestre do arco e flecha. Sério. Só que ele, para além do dano, ele é capaz de fazer truques com muito mais facilidade e alguns truques exclusivos que só ele consegue fazer, tá? Alguns tiros que ele consegue dar, ele não tem penalidade, então isso ajuda muito, porque na regra básica, além de dar penalidade, se der falha crítica, você pode acertar o coleguinha, o arqueiro não sofre isso. E aqui ele serve como um passo a passo, como exemplo do que você pode criar no seu cenário. Então, se no seu cenário tem um reino, um império, que uma unidade militar é cultural, é famosa, gera toda uma identidade para aquele império, tipo, sei lá, uma falange de lanceiros. Aí cabe
talvez nesse contexto você criar especialização de lanceiro, tá ligado? Aí, sei lá, aumenta dano, o alcance, né? Que tem as habilidades de Ashe, que ele dá ele não precisa estar engajado pra atacar no corpo a corpo, então você pode fazer umas brincadeiras assim, usando o arqueiro como exemplo, tá? Ah, besteiro, dá pra fazer uma classe de besteiro, cavaleiro, arqueiro montado, de repente teu cenário tem um reino, um império, uma unidade, uma cultura inspirada nos mongóis, né? Lá no Gengis Khan. Então você faz uma habilidade de arqueiros montados, tá ligado? Os Rohirrim da vida lá do Senhor dos Anéis, sei lá eu. Então o arqueiro ele tem uma função, as habilidades dele são muito interessantes, mas ele também tem uma função de mostrar o que é possível fazer com especialização, até onde isso pode ir. Então você dá um foco, porque se você faz o guerreiro padrão e joga maestria com armas só em arco, ele é um arqueiro, brother. Só que você consegue dar um foco maior nessa profissão, nessa especialização da arma, né, dessa arma específica, do arco e flecha, e por conta disso, com o arco na mão, esse cara brilha. Ele vai ter restrições e tal, como o anão aventureiro, como o paladino tem, o bárbaro tem restrições, e todas as especializações, todas elas demoram um pouco mais para evoluir, tá? Porque é para mostrar que você tá quebrando um pouco a lógica do sistema, você tá pegando aquele conflito principal que é o combate, você resolve, mas também você põe um pezinho na outra estrutura de conflito do sistema, tá ligado? E ao pôr esse outro pezinho em outra região que não é naturalmente do guerreiro, impacta com esse XP a mais que você precisa. E gente, contexto, conceito e habilidades apresentadas do guerreiro, certo? Ah, mas poxa, como é que eu consigo sair do Apará? Apará é pelão. A gente debateu sobre isso no episódio exclusivo do guerreiro. Mais de 1h20 falando só sobre guerreiro. Cara, ali a gente pôs a lupa. Vai lá, ouve lá, que acho que vai ser bacana. E não precisa concordar com tudo não, tá? Pode discordar, acho que até deve discordar. Certo, galera? Gente, temos mais um Bafo do Dragão. Fiquem bem, boas histórias, boas rolagens. E é nóis. A gente se encontra na próxima brincadeira aí. Falou!